Bom dia, pessoal. A gente está aqui mais um dia aí no nosso encontro do nosso projeto. O pessoal está chegando. Queria dar as boas-vindas aí a todos que estão participando. Já convido vocês, né, a interagirem ali pelos comentários, né? Importante lembrar que precisa estar logado para conseguir fazer a interação, a participação. E aí contamos aí com a participação de vocês para a gente ter uma troca mais rica, né? Ao final eu vou responder, vou dialogar um pouco com as perguntas que vocês encaminharam, que a gente vai colocar aí, disponibilizar nos comentários, tá bom? Então hoje, né, a gente... e ao final a gente vai falar um pouquinho sobre a proposição para o próximo encontro, tá? Então, hoje, né, a proposta de trabalho seria a gente abordar aí o texto Pedagogias da Sexualidade, da Guacira Lopes Louro, né? Eu fiquei responsável, então, por fazer essa apresentação. Vou colocar aqui a minha apresentação para a gente começar. Bom, então, é bastante importante, né, a gente já começar falando um pouquinho dessa professora, né? Essa professora é uma professora que tem uma grande relevância aí na cena da discussão acerca de gênero e sexualidade, né? Ela ainda continua com muitas publicações, é uma professora que realmente teve um grande peso ao trazer as discussões referentes a gênero e sexualidade aqui para o Brasil, né? E ela tem textos recentes, né, em que ela se desdobra, inclusive alcançando, né, novas dimensões aí da teoria, né, avançando nas discussões da teoria sobre gênero e sexualidade. O texto de hoje, então, né, é o texto Pedagogias da Sexualidade, né, que é o nome do título do livro também, né, O Corpo Educado. Eu recomendo bastante aí esse livro, o livro todo, né, para quem gosta das temáticas, né. A gente vai trabalhar mais um texto desse livro, provavelmente para o próximo ano, porque ele realmente traz autores bastante importantes aí da cena que discute gênero e sexualidade, autores que são renomados aí na área, que abordam as dimensões de gênero e sexualidade. Bom, para a gente começar, né, eu acho bastante interessante que ela situa, né, e ela começa com algumas provocações, e eu trago essas provocações aqui, né, para a gente pensar um pouco sobre a dimensão da sexualidade, né, pensando um pouco o que é sexualidade, né, entendendo que há muita controvérsia acerca dessa temática, sem de fato as pessoas conseguirem situar do que se trata, né? Então, a primeira provocação que ela faz, né? Sexualidade, ela é da esfera privada, né? Por quê? Porque por muito tempo, né, a gente ouvia as pessoas falando, o que as pessoas fazem entre quatro paredes não é da minha conta, porque inclusive com uma confusão aí nos termos entre sexo e sexualidade, né? E gera um grande temor, né? A temática, sobretudo para a formação de professores, ela gera muito desconforto, porque a gente tem realmente muitos tabus envolvidos na discussão da temática de sexualidade, né? Então, aqui já começando para pensar a nossa problematização, ela pergunta, a sexualidade então é da esfera privada, né? Ela diz respeito apenas à vida adulta, né? E a gente vai ver com o texto, ao longo do texto, que não, né? Nem da esfera privada, nem da vida adulta, né? Porque a gente, de novo, né? A gente está falando de algo que é muito amplo, muito complexo, né? E que é uma dimensão da vida do sujeito, né? É por isso ela começa muito antes, ela começa a ser formada muito antes com as trocas que a gente tem nos mais diferentes ambientes que a gente convive, né?
E ela perguntar uma preparação para vivê-la mais tarde, né? Em que instâncias se aprendia sobre sexo, né? Pensando que ela também faz essa provocação de as pessoas recorrentemente falam sobre sexo e sexualidade como sinônimos, né? Quando a gente vai ver que não são a mesma coisa, né? O que se sabia, quais sentimentos se associavam a tudo isso. Então, quando a gente fala dessa temática, a gente percebe que gera muitos afetos e desafetos, né? A gente se sensibiliza muito em alguma esfera, porque é algo que é quase que não dito, né? E aí, para a gente problematizar, e é bastante importante, né? As autoras, tanto que discutem a questão da sexualidade, né? A gente vai falar um pouquinho do Foucault, que trabalha com a construção, né? E tem os livros da história da sexualidade, que faz todo esse percurso para ajudar a gente a entender a sexualidade. É necessário a gente pensar na sexualidade como uma interlocução de diferentes marcadores, né? Entre eles, a gente tem que pensar, né, a questão geracional, né? A sexualidade é a mesma hoje do que era em outro tempo, né? A forma, as expressões são iguais ou são diferentes? Em que medida são diferentes, né? A sexualidade com um atravessamento racial, ela é vivida da mesma forma pelas pessoas, né? Se a gente pensar em nacionalidades diferentes, em religiões diferentes, isso vai ter uma diferença, né? Então é bastante importante a gente pensar nessa conexão que a sexualidade faz com outros marcadores, porque a gente vai ver que é importante, principalmente quando a gente está falando, né, das construções normativas, como isso tem um atravessamento que é bastante significativo, né? Etnias, né, o tempo histórico, e aí o Foucault faz brilhantemente esse percurso para ajudar a gente a compreender o que a gente tem por sexualidade, como que a gente transformou ao longo da história da humanidade, o olhar sobre a sexualidade e as dimensões culturais, né? Então, esse primeiro momento do texto é muito de provocação, né? E algumas coisas aí a gente vai tentar responder ao longo do texto, né? É importante também a gente situar um pouco, né? A partir de qual tempo histórico que ela está falando, e ela faz uma retomada para a compreensão da sexualidade e de gênero, né, que são coisas distintas, mas estão interrelacionadas, intimamente relacionadas, sobre as questões, né, das políticas identitárias, né, das teorias de políticas identitárias que foram bastante significativas, né, e principalmente a partir da década de 70, movimentos feministas, né, a própria discussão de gênero, movimentos negros, né, que tiveram uma grande contribuição, sobretudo para a gente pensar essa sexualidade a partir desse entrelaçamento, né, desses atravessamentos entre outros marcadores sociais, né, como raça, religião, classe, etnia, e aí vai ser importante a gente pensar então, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão identitária hoje, porque ela tem um grande impacto a partir dessas políticas identitárias, das teorias das políticas identitárias, tá? Bom, então, para a gente pensar, eu trago aqui algumas imagens, né, para a gente pensar essa dimensão da sexualidade. Quando eu falo de sexualidade, do que eu estou falando, né? Eu falei o que não é, né? Não pode misturar com o sexo, né? Não pode entender como sinônimo, mas do que se trata então, né? Então, é muito importante, né, que a gente direcione os olhares para a sexualidade como algo amplo, como algo da dimensão humana, né? Esse é um primeiro ponto. Até quando, né, a gente teve, né, algumas políticas públicas que abordavam a dimensão da sexualidade na escola, né? A gente teve os parâmetros curriculares nacionais que tinha o volume 10, né, que mencionava como tema transversal a dimensão da sexualidade. Houve muita confusão em torno dos termos, né?
sobre o que se tratava orientação sexual, né, do que se dizia, né, ser orientação sexual, e depois com o cenário político acirrado, né, isso também virou uma pauta bastante politizada, de disputa, em que muitas inverdades foram disseminadas, né, e dificultou muito o cenário de discussão para as questões de sexualidade, sobretudo no âmbito escolar, né? Então aqui, né, a autora coloca que a sexualidade ela é aprendida e construída, na verdade, ao longo da vida, né? De muitos modos e por todos os sujeitos, né? E aí eu trago aqui algumas imagens para a gente pensar um pouco sobre o que é esse ser aprendida, né? Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de orientação do desejo, né? Que não necessariamente ele é formatado de maneira intencional, né? Mas aqui a conotação de construída é porque a gente, nas nossas trocas, no nosso cotidiano, nas nossas relações, né? Todas essas marcações, elas vão ser importantes para minha construção identitária, né? E isso vai ser importante como a parte dessa construção dessa dimensão humana, né? Então aqui eu trago algumas imagens justamente para a gente pensar um pouco sobre as representações, né? Porque a Louro ela fala que a sexualidade envolve rituais, envolve linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções, e que são processos profundamente culturais e plurais, né? E por que eu trago aqui algumas expressões, né, que a gente poderia associar com essa construção da sexualidade? Porque está muito misturado àquilo que é a esfera do corpo, né, que a gente já trabalhou no nosso outro encontro, né, daquele corpo social, daquele corpo que tem investimentos, daquele corpo que é nomeado, né, daquele corpo que é trabalhado, né? Por quê? Porque o corpo é a nossa expressão primeira, né? E aí a sexualidade está intrinsecamente relacionada com essa dimensão corporal, né? Então, aqui eu trago para a gente pensar um pouco, né? A representação de cabelo comprido, né? Da mulher que tem um cabelo comprido, né? Quando homens muitas vezes são cerceados dessa possibilidade, né? Do fazer as unhas, da manicure, né? Hoje a gente tem aí salões que são especificamente destinados a homens, para que não haja nenhum tipo de dúvida, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Sobre a fixidez da sexualidade, né? Justamente por esse medo do olhar do outro, né? De ser questionador, né? Eu trago aí um bailarino, né? Belíssimo, uma pose belíssima, de como isso é questionado, né? O Carlinhos de Jesus falou que ele foi muito questionado a sexualidade dele por muito tempo, né? Ele é um homem heterossexual, ele é bailarino, ele é cisgênero, né? E ele tem um relacionamento já de muitos anos, ele tem, acho que se não me engano, 5 filhos, e ele fala, eu sempre tive a minha sexualidade colocada em prova, né, por ser bailarino, né, então está muito relacionada a essa dimensão da expressão externa, né? A gente não vê o desejo do outro para a gente pensar na sexualidade, mas isso é uma construção, né? Eu trago aqui a Marta jogando futebol, né? Uma grande jogadora que ganhou muitas premiações e que, em grande medida, né, não chega perto aí dos salários ganhados por homens, né? Mas que tem uma expressão também e uma marcação que é bastante importante, né? Eu trago professores pensando em homens, né, que vão para a educação infantil, que são questionados na sua sexualidade. Então, esses aqui são alguns exemplos para a gente pensar nessa interlocução entre aquilo que são rituais, são linguagens, são representações, são símbolos que marcam essa construção, né? E aí, para a gente pensar também como isso se dá no desdobramento, né, desses processos, tá?
O Foucault, a gente vai trabalhar de maneira mais sistematizada, né, o texto do Foucault, ele aborda a sexualidade, ele trabalha a sexualidade como entendendo a sexualidade como um dispositivo histórico, né, como ele chama, né, entendendo que a sexualidade ela engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, né? E isso é ser um dispositivo histórico, entender a sexualidade como um dispositivo histórico. Isso é a gente pensar que a sexualidade ela está espalhada no corpo social, ela está disseminada em diferentes espaços, né? Ela está na lei que toma o sujeito universal como o sujeito homem, né? Como aquele que é o que está sendo contemplado na legislação, né? Ela aborda, né, a sexualidade como nos enunciados científicos, em que um exemplo fácil aí da gente entender, né? Em que quando eu só menciono lá o sobrenome por conta de uma regra da normativa da produção científica da BNT, ela é só no masculino, as pessoas invisibilizam que aquela produção é de uma mulher, né? Muitas vezes isso acontece de maneira muito sistematizada, né? Ela está em proposições filosóficas, morais, né? Está dentro da escola, toda essa construção entendida como dispositivo, e isso, né, significa para a gente que ela não é igual em todos os momentos, né? Então, se hoje a gente tem um entendimento de sexualidade, né, que a gente teve um avanço de tensionar um pouco a norma, né? É porque a gente está num tempo histórico em que isso conseguiu ter uma força diferente, né? A gente tem uma discussão, inclusive linguística, né, sobre o tensionamento de gênero, né, na linguagem, né, com as terminações masculino e feminino, né, dos artigos feminino e masculino, que são tensionamentos que também têm um interrelacionamento direto aí com o dispositivo histórico da sexualidade, né. Então, a gente vai ver, né, que através dos processos culturais a gente define ou não o que é natural e o que é de natureza biológica, né. E aqui entraria muito, né, a dimensão do corpo social e do corpo natural, né? Por quê? Porque por muito tempo, né, e a gente ainda tem isso muito presente nos discursos, essa ideia do corpo biológico como sendo a natureza. Ah, então eu nasci com uma genitália, eu nasci e tenho um pênis, então logo serei um homem, né? A gente tem e logo irei me atrair pelo sexo oposto, né? Então a gente tem uma construção de naturalidade que ela é forjada socialmente, na verdade, né? Por quê? Porque a gente vai entender como um dispositivo histórico, que é uma construção cultural, esses corpos eles ganham sentido socialmente, e isso acontece muito cedo, né? E aí eu coloco duas imagens aqui, né? 3 imagens, para a gente pensar em como que esses corpos já ganham sentido desde muito cedo, né? Então, antes do nascimento, aqui a famigerada lá, a família que fez o chá revelação, que tingiu a cachoeira, né? O pessoal foi até penalizado, se eu não me engano. É antes do nenê nascer que se faz o chá revelação, claro, né? Vai revelar aí qual que é o sexo do bebê, mas você já tem uma construção daquele corpo, você já tem uma expectativa de qual vai ser a criança, né? De quem vai ser a criança, né? Se ela vai ser homem, se ela vai ser mulher, se vai ser menino, se vai ser menina. E mais do que isso, a gente já tem uma série de inscrições performáticas, né? De performances, né? Como a Butler fala, do que eu espero desse corpo, né? Então aqui eu coloco uma nenezinha que é muito frequente ainda hoje, né?
a gente não conseguiu superar isso, né? A nenezinha com brinco, com a orelha furada, que às vezes fura no hospital, né? E a gente não vê isso como uma violência na criança, né, gente? Porque quem já furou a orelha sabe que dói, né? A gente está preocupado com o quê? Com a marcação dessa criança, né? De eu conseguir identificar, é menino ou é menina, né? A gente faz isso, veja, furando a orelha do bebê, para que as pessoas consigam bater o olho e identificar se é menino ou se é menina, né? Porque, claro, né, a neném vai estar vestida de roupinha, né? Então não vai dar para ver ali qual é supostamente a genitália que faz a marcação dela desse corpo dentro dessa inscrição, né? Então eu preciso, mas eu tenho outros marcadores, eu tenho a garota que usa rosa, né? Eu tenho o menininho que usa azul, né? Então a gente vai tendo, né? Esse corpo ele já vai sendo formado, formatado dentro de uma série de inscrições, né? Que são marcados por essa cultura, né? E uma coisa que a gente, essa ideia do chá de bebê, né? Ela ganhou proporções assim inimagináveis num tempo que a gente está discutindo outros entendimentos de gêneros, né? Outras, a gente pensa assim, avançamos um pouquinho na discussão, mas aí a gente retrocede bastantão na discussão, né? Porque quando a gente pensa que a gente já estava rompendo um pouco isso, né, da menininha que só pode usar cor de rosa, né? E, gente, isso afeta o sujeito tão profundamente, né? Eu tive uma aluna que falou, né, que o priminho não gostava de chupar bala de morango, né? Porque a bala era cor de rosa. Isso afeta esse sujeito de tal forma que ele vai ajudar na produção da construção identitária desse sujeito, né? Então, as possibilidades da sexualidade, né, das formas de expressar os desejos e os prazeres, também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas, né? É claro que, como se trata de uma concepção e de uma construção de desejo, né? A gente não necessariamente a gente tem esse controle. O que a gente controla é o externo, né? É a roupinha, é o brinquedo, é o controle que eu tenho daquele corpo, né? O desejo, né? Os pais não controlam, né? E às vezes a gente tem um grande sofrimento dentro daquele sujeito, justamente por ele não se adequar àquilo que é o esperado para a norma, né? Como eu falei, né, a Loura ela vai falar das políticas identitárias e aí ela vai falar da importância da construção da identidade, né? E aí aqui é bem importante, né, que ela dá o exemplo, né? Muitas identidades são aceitas que sejam transitórias, mas da sexualidade de gênero não, né? Por quê? Porque o atrelamento ao corpo biológico, a constituição disso como algo natural, ele impede que a gente entenda a identidade sexual e de gênero como algo transitório, né? Como se fosse inimaginável, né? Então aqui eu coloco duas representações de pessoas públicas, né? Para a gente pensar um pouco nessa transitoriedade, né? Então, a Daniela Mercury e a família dela, né? A Daniela Mercury, ela viveu, né? E teve uma família como uma pessoa heterossexual, né, que se apresentava como uma pessoa heterossexual. Na verdade, a gente não sabe, né, se ela já tinha esse desejo orientado para uma pessoa do mesmo gênero, né, mas ela viveu uma vida em que ela tinha um casamento com um homem, né, teve as filhas e tudo. E quando a Daniela publiciza, né, que tem uma nova namorada, né, que ela começou a se relacionar com uma mulher, a Daniela Mercury, a Daniela eu tô chamando como se ela fosse minha íntima, tá, gente? Não é. Ela é questionada na sua na sua forma de ser sujeita. Ela é atacada de muitas formas, né? Ainda que antes dela publicizar, né, o seu relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero, ela já era tida, né, como uma grande representante da população LGBT, e aí até aí tudo bem, como uma pessoa que se dizia hétero, tá tudo bem, né, isso não é colocado em xeque. Quando a Daniela Mercury, ela então publiciza sua relação com outra mulher,
É quase como se questionassem se ela era cantora de verdade, né? E Rui, uma imagem identitária dessa cantora, como se as coisas fossem mentira, né? Por quê? Porque está extremamente atrelada a essa dimensão da natureza biológica, né? E aí aqui a gente precisa voltar o olhar para as nossas construções identitárias, né? Por quê? Porque as identidades, elas são transitórias e contingentes, né? Então, todas, inclusive as sexuais e de gênero, né? E isso, gente, não para desestabilizar as pessoas, mas para a gente ter mais leveza em pensar que é possível que eu me atraia por uma pessoa do mesmo gênero, que eu consiga ter, né, ou que o meu desejo em algum momento da minha vida possa ser orientado para outra identidade sexual ou de gênero em algum momento na vida, por conta das minhas vivências, né? Por conta do tempo de conhecimento, do tempo que eu tenho no mundo, pelas trocas, né? Que são oportunizadas entre as pessoas. Então, é possível que o desejo seja, né? Alterado em algum momento, porque a gente está tomando aqui a identidade sexual de gênero como algo que é fragmentado, que é instável, que é histórico, que é plural. Por quê? Porque é construída através das relações, é construída através do tempo, é construída a partir da troca que essa pessoa tem com o mundo, né? Então, né, a autora fala, os desejos, interesses individuais e múltiplos pertencimentos sociais podem nos empurrar em várias direções, né? Aqui, a segunda imagem que eu coloco é do ator, né, Rick Martin, né? Ele foi por muito tempo julgado, ele foi por muito tempo, na verdade, visto como um símbolo sexual, né? E ele tinha, né? E ele não falava exatamente da sua sexualidade, né? E por volta dos 50 anos, né? 40 e poucos anos, ele quis assumir, né? Ou quis se mostrar e mostrar a sua orientação sexual, né? O seu desejo, que era direcionado para pessoas do mesmo gênero, né? Para homens, né? E isso foi também uma grande ruptura, né? Por quê? Porque as pessoas, elas temem que a sua sexualidade seja colocada em prova, né? Seja colocada à prova, que a sua sexualidade seja questionada. Por quê? Porque as pessoas fazem isso, né? As pessoas veem alguns estereótipos, né? Que estão na marcação, na inscrição do corpo, e dizem se aquela pessoa, e questionam, será que é gay? Será que não é? Será que é lésbica? Será que não é? Faz um questionamento que nem é dessa ordem, né? Às vezes você não tem essa aparência tão imediata que as pessoas acham que tem, mas esse medo dessa instabilidade faz com que a gente tenha um apego a fixidade, né, a tornar fixa a identidade, né, para a gente não ser colocado em dúvida. Então a gente precisa de marcas muito expressas de que aquela sexualidade não vai ser colocada à prova, né? Quando a gente não tem esse domínio, a gente não tem toda esse controle, já que em grande parte a sexualidade ela está numa ordem de desejo, e o desejo a gente não necessariamente controla, né? Os grupos subordinados, né, contestam, né, precisamente a normalidade e a hegemonia das identidades tidas como normais, né? E a gente vai pensar em normais aqui entre muitas aspas, né? Quem que é a norma, né? Quem que é a norma e quem que está fora da norma, né? Não é uma pessoa qualquer, não é uma coisa aleatória, mas é sim uma
algo que é construído, né? Importante aqui para a gente fechar esse tópico aí das identidades e a gente falar um pouco dessa dimensão da norma e da quem está fora da norma, né? Que as identidades, então, elas são sociais, culturais, são políticas, né? Então, quando a gente começa o texto lá falando, a sexualidade é da esfera privada, não. Ela é da esfera política, né? Por quê? Porque diz respeito como eu sou no mundo, uma esfera da minha dimensão humana no mundo. Por isso é cultural e é política, né? Por isso cabe a mim, né, fazer e direcionar e ter uma compreensão desse entendimento a partir dessa posição de decisões, de escolhas e de confrontos desse sujeito no mundo, né? Aqui eu trago, né, a partir do texto, um pouco a relação com o texto que o Tiago trabalhou no outro encontro, né? Justamente por isso que eu já antecipei, porque o corpo, ele muitas vezes é a expressão primeira da sexualidade, né? As inscrições nesse corpo social, nesse investimento que eu tenho no corpo, ele transmite em alguma medida, elementos de marcações que eu quero dizer sobre a minha sexualidade, né? O corpo, então, é visto como a corte de julgamento final sobre o que somos ou o que podemos nos tornar, né? Por quê? Porque eu vou ter alguém lá que vai estar me fazendo esse julgamento, né? Eu vou ter alguém que vai estar lá questionando a partir dessa expressão corporal qual que é o meu desejo. E aqui eu deixo um apelo a quem está aí participando do nosso curso, né? Que a gente precisa, né, rever esse entendimento desse julgamento ou da especulação que a gente faz da sexualidade alheia, porque isso diz respeito muito mais sobre nós, né, do que sobre o outro, né? Qual que é o seu interesse em saber qual que é a orientação do desejo da outra pessoa? A não ser que você esteja interessado nessa pessoa. Se você não está interessado nessa pessoa, né, o que nos cabe? Qual que é a nossa contribuição coletiva, né, em tentar identificar ou querer saber, então, será que aquela pessoa é gay, né? É homossexual, não é homossexual, é heterossexual? Se você não vai se relacionar com aquela pessoa, né? Se você não tem interesse naquela pessoa, né? Para a gente colocar um freio quando a gente tiver esse pensamento, que o julgamento está muito, né, as nossas percepções estão muito atreladas a uma função humana, né, de como a gente codifica esse entorno, né, a realidade, mas que a gente coloque uma barreira, né, um pensamento crítico, né, por que eu quero saber da sexualidade do outro? Por que eu quero saber quando esse outro expressou a sua sexualidade publicamente, né? O que isso diz para mim mesmo sobre esse interesse, né? Eu acho que essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Por que a gente está tão preocupado se não para afirmar algo que é da ordem do próprio sujeito, né? Para a gente então fazer essa reflexão, né? Que esse texto traz essa provocação, né? Por que outra razão estamos tão preocupados em saber se o comportamento generificado corresponde aos atributos físicos, né? Se o jeito dela é feminino, se é masculino, né? E ela está fora da norma, né? Está muito atrelado a essa ideia do corpo natural e do corpo social, né? Isso é bastante importante, né? E aí o Wicks, né, ele fala apenas porque tudo mais é tão incerto que precisamos do julgamento que aparentemente nossos corpos pronunciam. Por que aparentemente? Porque é construído, né? Porque você não consegue identificar tão e somente o desejo de outra pessoa por aquilo que ela mostra. Por quê? Porque se ela está fora da norma, não necessariamente ela vai se mostrar. Não necessariamente ela vai conseguir tornar público isso, porque é muito difícil, né? É um sofrimento dentro de uma sociedade
heteronormativa, né, em que a norma é ser heterossexual, você romper isso. É muito difícil você romper e transgredir essa norma, né? Aqui eu coloco, né, duas imagens para a gente pensar um pouco nessa norma e quem está fora da norma, né? Eu peguei aqui o Kaká, não sei se todos conhecem, né? Que foi um jogador de futebol, né? De bastante renomado e tudo, jogou na seleção brasileira. E eu trouxe ele muito pela expressão pública, né? De toda essa categoria que se encaixa na norma, né? Porque muitas pessoas, quando eu estava preparando o slide, pensando aí na minha fala, né? Muitas pessoas não necessariamente, né? A gente sabe se é cristão, por exemplo, né? Ou qual é a classe da pessoa, né? Então, eu quis tentar localizar alguém que estava muito abertamente, publicamente, né? Manifestasse todas esses contornos de quem está dentro da norma, né? Então, ele é a representação da norma, né? Um homem branco, heterossexual, de classe alta, possivelmente, né? Urbana e cristão, né? E essa passa a ser a referência como norma que ela não precisa mais ser nomeada, porque já está no nosso imaginário. Então, quando a gente está lá lendo uma legislação, né, fazendo projeto político pedagógico, né, ou a gente está fazendo um planejamento de aula, né, pensando aqui que eu estou falando para futuros professores e professoras, aquele que não precisa ser nomeado é o sujeito universal, que é o homem. Não qualquer homem. É o homem branco, heterossexual, de classe urbana, classe média urbana e cristão, né? Esse é o padrão esperado que a gente tem como representação, mesmo sem a nomeação, né? Ele contempla, então veja a problemática disso, né? No Brasil, as mulheres são, quantitativamente, a gente tem mais mulheres do que homens, né, no Brasil. E ainda assim, a norma é o homem branco, né? E aí, para contemplar todos os elementos, né, veja a dificuldade que a gente tem de publicar, né, uma lei e de fazer a lei se valer de defesa das mulheres, né, pensando a lei da Maria da Penha, né? É muito difícil, por quê? Porque a norma é essa, é difícil se romper a norma, né? Porque na composição da identidade, aquilo que se espera é que você se enquadre, né? Ou o esperado socialmente da norma é esse sujeito, não é qualquer outro, é esse. Se eu não estou dentro da norma, eu estou fora dela, certo? Fora da norma está todos os outros corpos que não se inscrevem dentro dessa norma. Então, mulheres, homens negros, né? Classe baixa, né? Aqueles que não são cristãos, né? Aqueles que não são heterossexuais. Tudo isso está fora da norma, né? Aqui eu coloco a Pablo Vittar como uma expressão específica, né, de uma drag, né, que está fora da norma para justamente tensionar, mas todos aqueles que não se enquadram nessa norma do homem branco heterossexual de classe média urbana e cristão são os outros, mesmo que quantitativamente eles sejam maioria, eles são outros, né? Eles compõem a sua identidade como esse que está transgredindo, né? E aí a Pablo, ela faz muito essa dimensão da transgressão, porque ela, por ter ganhado, ser uma pessoa muito renomada, pública, né, ela traz uma expressão e um confronto direto com a sociedade para o rompimento da norma, né? Mas aqui a gente poderia colocar todos
todos que não se encaixam, né? Como eu disse, homossexuais, mulheres, pessoas negras, né? De classe baixa, que de outras religiões que não são cristãos, né? Então, todos os outros sujeitos sociais, lembra lá dos marcadores que eu coloquei no começo da sexualidade, né? Religião, geração, etnia, né? Todos eles se cruzam nesse marcador, né? Eles se tornam marcados, né? E se definirão e serão nominados a partir da referência. Qual que é a referência? A norma. E aí aqui, e eu não coloco, nem a Guacira usa o termo anormal, porque por muito tempo a gente já rompeu isso, né? Mas é aquele que não se enquadra. Veja, eu estou sempre no extremo que não é dito, que não é mencionado, que não é contemplado lá na linguagem, nos rituais, nos símbolos, nos enunciados científicos, estou fora da norma, né? E aí, para todos esses que estão fora da norma, né? E aí ela fala como que a gente educa, né? Como que a pedagogia da sexualidade está dentro da escola, né? Que educando corpos produzindo a sexualidade normal dentro dessa norma, né? Ou daquilo que é esperado da norma, né? E aí ela fala que a escola, então, pratica essa pedagogia da sexualidade a partir do que? Do disciplinamento dos corpos, né? Porque ela usa o Foucault para falar do que é permitido, do que não é permitido. E aqui eu coloquei uma menininha de saia com a perninha fechada, né? Que é uma expressão muito... E possivelmente as mulheres aqui que estão assistindo, que vão participar, possivelmente já ouviram isso, né? Fecha a perna, menina. Menina fica de perna fechada. Menina não fala alto. Menina não fala palavrão, né? Menina é delicada, é gentil, é educada, né? Já devem ter ouvido isso. Bem como para a gente pensar no disciplinamento dos corpos de homens, né? Qual que é o que se espera, né? Os meninos cabe a virulência, né? Cabe a competição, né? Muitas vezes para o pessoal da educação física, né? No esporte isso é fomentado, isso é instigado, né? É aceito que os meninos corram, pulam, que tenham os corpos mais livres. Inclusive, muito bebê, quando o pai já vai lá mostrar, meu filho, aqui ó, tem um saco roxo, já mostra a genitália do menino com muito orgulho, né? E fica lá, né? E olha como, né? Vai ter, se o pinto vai ser grande, se não vai ser, né? Nem sei se eu podia falar essa palavra aqui, pessoal. Mas vamos torcer para o YouTube, né? Não implicar com isso. Qualquer coisa a gente coloca um pi lá depois. Enquanto a menina não, né? A menina ninguém vai lá mostrar, né? Olha minha filha, né? A vulva, né? Pequenininha, fechadinha, né? Isso não é mencionado, né? E aí isso vai para a escola e a escola ela vai fazer essa pedagogia, essa formação que para a autora muitas vezes é sutil, é nessa pequena correção, é no detalhe, na repetição, né, constante do que pode, do que não pode ser feito, né? E por isso ela é muito eficiente e duradoura. Então a gente, mesmo quando a gente começa a estudar, eu vou pensar na minha situação, né? Eu sou uma mulher heterossexual, cisgênero, né? E que discuto gênero há bastante tempo, mas ainda assim, essa formatação ela é tão profunda que muitas vezes eu me pego no lugar do estereótipo de gênero, né? O que é esperado, então? Então isso não pode ser dito, então isso não posso fazer isso que não se enquadra dentro daquilo que é o esperado para a feminilidade, né? Hoje já muito mais rompido de muitas formas, mas isso ainda é feito de maneira tão eficiente que eu tô com 41 anos e isso ainda tá aí ali na minha formação, intrínseca na minha formação, e é muito difícil do rompimento, mesmo com anos estudando aí as discussões de gênero e sexualidade, tá?
Então, qual forja é a da masculinidade, né? Eu já falei. Qual forja é a da feminilidade, né? As meninas são dóceis, discretas. E aí, quando se rompe essa norma que é o esperado, né? O menino que é muito educado, ele vai ter a sua identidade sexual questionada. Ah, será que ele é gay? Muito educadinho, né? Quando que a gente quer as pessoas que sejam educadas, e a gente vai ter esse tensionamento, né? Ou a menina que é desbocada, e aí isso também vai colocar ela em xeque, ou ela se veste assim ou assado, a identidade sexual dela vai ser questionada, né? Então a gente busca, né, formas de resposta, de resistência, de transformação, de subversão para essas imposições e os investimentos disciplinares que são feitos nos nossos corpos, né? Aqui é muito importante esse destaque, que eu não estou falando que o sujeito é passivo nesse processo, tá? Isso é bem importante, né? Senão a gente não teria pessoas fora da norma, né? A gente tem gente dentro da norma, né? Mas o problema é a que custo, né? Qual é o custo de construção psíquica e subjetiva para você conseguir fazer esse rompimento, né? Já que isso é tão intrinsecamente e tão violentamente forjado na gente muito desde novo, né? Mas a gente está sempre tentando se reafirmar dentro desse processo, né? Dos processos que são processos dessa constituição como sujeito, né, entre as nossas múltiplas identidades, a identidade sexual e de gênero, né. Ainda dentro dessa produção da norma, né, a escola, a produção da heterossexualidade, ela vem acompanhada pela rejeição da homossexualidade. Se eu estou dentro da norma, eu rejeito aquilo que está fora da norma, né? E eu considero a norma que é o correto, a verdade absoluta. E é isso que a gente precisa questionar, né? E qual é o temor disso, né? E eu preciso me perguntar, por que que isso me afeta tanto? Por que que eu não cabe a mim falar da sexualidade do outro? Não cabe a mim opinar sobre a sexualidade do outro. Ah, mas eu quero, mas não cabe a você. Quem é você no universo da outra pessoa, sabe? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque esse movimento do eu e outro, né? Muitas vezes é um movimento de excludente, né? De um movimento de apagamento, de invisibilidade, né? E aqui que é o problema, pessoal. Aqui que é o problema, né? Eu não sei se vocês participaram das discussões, né? Do banheiro sem gênero ou do questionamento da divisão de gêneros, né? Isso mobiliza muito. Quando eu trabalho isso em sala de aula, isso mobiliza muito as pessoas. Ai, mas eu não quero, né? Eu não quero ter que encontrar. Eu tenho medo de encontrar um menino, mas é por isso que a gente precisa discutir gênero, né? É por isso que a gente precisa falar sobre sexualidade. É por isso que a escola precisa romper com esses padrões, né? Por quê? Porque quando você está dentro da sua casa, por exemplo, né? Você não tem uma separação de gêneros. Você não tem o banheiro que é dos meninos e o banheiro que é das meninas, né? Muitos banheiros que são banheiros isolados não tem essa separação e isso nunca foi questionado. O questionamento vem quando você quer colocar no mesmo espaço como se aquilo fosse mexer com a sua sexualidade. Como se aquilo fosse mexer naquela rigidez, né, naquela verdade absoluta que você não quer que seja mencionada, que você não quer tensionar, que você não quer que seja colocada em dúvida, né? Percebe que fala muito de você e não do outro, né? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Por quê? Porque esse movimento do eu e outro faz com que as pessoas sofram, né? Pessoas transgênero, né, que tenham que ser, que não, que são impedidas, são violentadas ao usar o banheiro daquela que é a sua identidade de gênero, né, por gente que tem medo de tensionar e que a sua sexualidade ou o seu gênero seja colocado à prova, né. Gente, é muito mais difícil estar fora da norma. É muito mais difícil estar fora da norma. Se fosse meramente uma decisão consciente da pessoa, talvez ela não escolheria. Ela não escolheria o sofrimento que traz você ter que, todos os dias, né? E aqui eu estou falando com uma limitação, né? Eu estou falando
como uma mulher, mas com privilégio, né, da minha condição de privilégio de ser uma mulher branca, de classe média, né, que está dentro dessa sociedade que também lembra, né, tô fora da norma lá do homem, né, branco cristão, né, mas entendendo que quando a gente vai para a identidade sexual, isso é amplificado de maneira assim significativa. E aí as pessoas, e aí você precisa se perguntar por que que isso me incomoda, né? Ai, porque eu não quero usar. Uma vez uma aluna falou: "Ai, porque eu não quero ter que encontrar com alguém quando eu estiver me arrumando, vestindo as minhas calças". Eu falei: "Mas por que que você não veste as suas calças dentro do reservado, do espaço que é reservado para isso? Que talvez eu seja uma mulher e não queira ver você arrumando as suas calças lá também". Que é uma coisa que é do, né, que é do uso individual, né? Quando você vai lá. Então, pessoal, a gente pensar muito pelas produções de exclusão. Tô quase terminando, tá? Por quê? Porque dentro dessa lógica vem as exclusões, né? As pessoas que viram chacota, piada, né? Que são agredidas. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata a população trans do mundo. Esse não é um dado que é pouco importante, né? Tá tudo relacionado com essa discussão da falta dela de gênero e sexualidade, sobretudo dentro da escola. Por quê? Porque a escola permite que esse entendimento da regra de gênero e sexualidade, ela tem que estar dentro da norma. E aí tudo que está fora da norma é autorizado que haja piadas, gozações, apelidos, né? E isso é admitido dentro da escola quando jamais deveria ser, né? Aqui eu trago, né, algumas representações, né, os meninos no Rio de Janeiro, acho que foi em 2014, se não me engano, fizeram um protesto, né, contra o sexismo, porque as meninas usam saia, e eu gostei de colocar essa imagem, porque a Guacira fala da época dela de escola que ela usava saia, e a transgressão era subir um pouquinho a saia para mostrar um pouco mais as pernas, né? Daquilo que não pode ser, né? Daquilo que não pode, das limitações que o gênero, né, ou a norma estabelece para nós, para os nossos corpos, para o investimento que a gente tem nas nossas produções, né? Aqui eu trago a família do Paulo Gustavo, né, de pensar que eles são homens brancos, né, e conseguir com uma, o Paulo Gustavo faleceu, mas antes dele falecer, ele conseguiu adotar com o companheiro dele as crianças, né, e que muitas vezes, para quem não tem essa condição de classe alta que eles têm, isso não é permitido, né, isso é mal visto, isso não é aceito, né, na escola, os dias de mães, dias dos pais, trazem um grande sofrimento para aquela família que não é a família da norma. E no Brasil, a família da norma, a família doriana, ela é bem pouco representativa, né? Também tão fora da norma, né? Então, o que efetivamente incomoda é a manifestação aberta e pública dos sujeitos e práticas que não são heterossexuais, né? Aqui eu trago algumas novelas, né? Porque eu sou uma mulher marcada pelo meu tempo, mas a gente poderia pensar nos streams, né? Em séries. Então, lembra, né? A identidade sexual, ela é cultural, ela é plural e ela é política, né? Ela não tem que ser feita às escondidas, né? Ela não é uma afronta à sua heterossexualidade. A pessoa só quer viver a sexualidade dela tal qual você, sujeito heterossexual, pode viver publicamente, né? Revistas, modas, bares, filmes, música, literatura, enfim, todas as formas de expressão social que tornam visíveis as sexualidades não legitimadas são alvo de críticas mais ou menos intensas, né? Ou são motivos de escândalo. E agora, com um crescente, não é tópico aqui nosso, mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar da história da sexualidade do Foucault, o papel das religiões nisso, né? Porque aqui, gente, a gente não está falando a gente está falando do corpo do outro, né? Então, se você tem uma religião, né, que não aceita, né, ou que não concorda, né, com outras expressões que não é heterossexual, você segue isso, mas o outro, você não pode implicar o outro na sua decisão.
Ah, mas eu não acho certo, mas não cabe a você. Cabe a você tomar a decisão da sua vida. Do outro não nos cabe, tá? E aí, para a gente fechar, né? Como considerações finais, né? Das formas e das instâncias onde aprendemos esse discurso, né, de nossa apropriação de uma linguagem da sexualidade, sobre o que falar e sobre o que silenciar, o que mostrar e o que esconder, quem pode falar e quem deve ser silenciado, a gente deve se perguntar, né? Podemos e devemos duvidar dessas verdades e certezas sobre os corpos e as sexualidades, já que eles são construídos no coletivo, né? Através da cultura, dos marcadores sociais, das pluralidades, a gente deve questionar essas verdades, né? Por quê? Porque as nossas identidades, elas são fragmentadas, elas são transitórias, elas são fluidas, elas são flexíveis, né? E tá tudo bem. Vale a pena, então, pôr em questão as formas como eles costumam ser pensados e as formas como as identidades e práticas têm sido consagradas ou marginalizadas. A gente, como professores e professoras, a gente precisa pensar isso, né? E de que forma a gente contribui, em grande medida, para essa continuação, essa manutenção dessas, sobretudo daquelas que estão postas à margem, né? Que são marginalizadas. Pensar essas dicotomias sobre as pedagogias da sexualidade talvez nos torne mais capazes de desarranjá-las, reinventá-las e torná-las plurais. E como professores, lembra, né? Não diz respeito a você, diz respeito a uma produção que está dentro da sala de aula. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem, né? Como a prática docente pode contribuir para o rompimento das desigualdades baseadas em sexualidade e gênero? O que a gente pode fazer, então, para a gente sair? Porque já está em todo lugar. A norma, ela está posta, né? Ela está lá na legislação, ela está na arquitetura, ela está na linguagem. O que nós podemos fazer para romper isso, tá? Tá para tentar dirimir um pouco as produções de exclusão que são feitas na sociedade baseadas na sexualidade e no gênero. Qual que é a nossa contribuição? Bom, com isso eu encerro aqui, né? Eu queria chamar aí o Thiago para conversa, ouvir um pouco as perguntas de vocês. Eu espero que tenha ficado claro aí a minha apresentação e vou abrir para a gente poder dialogar. Não consegui ativar o som, peraí. Pronto. Você está me ouvindo? Tá. Pessoal, vamos ver as perguntas aqui do... Bom dia, né? Acho que eu não tinha aparecido primeiro, né? Vamos ver as perguntas aqui do chat. Tem algumas perguntas também no Class. A gente pode pegar uma para ir aquecendo, né? O que você acha? Pode ser. Vou pegar uma que já está no Class aqui, para o pessoal ir se organizando. Essa pergunta é da Ana Célida, tá? Eu vou colar aqui para ficar mais fácil você se organizar para responder. Já apareceu uma também do Luiz Miguel. Boa. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu só o... Apareceu só o final, né? Isso. Agora... A Ana colocou, né? Se para Louro o desenvolvimento da sexualidade é uma construção sociocultural, como é possível, como educadores, trabalhar esses temas com naturalidade sem incutir ideias e padrões já estabelecidos? É uma ótima pergunta, né? E aí aqui, pessoal, a gente vai precisar, primeiro, né? Ter um entendimento de sexualidade da nossa dimensão, da nossa sexualidade como sujeito. Isso tem que estar bem estabelecido para nós, né? Por quê? Porque a sexualidade como dimensão, ela vai estar dentro da sala de aula. Ela vai estar. Isso é um fato posto. É uma dimensão humana, como dimensão humana vai estar lá nas trocas entre os alunos, como dimensão humana, né? E aí, a ideia é
que a gente possa abordar isso quando, né, de maneira transversal, quando a gente tem oportunidade, né? Quando a gente pode fazer isso de maneira intencional, de maneira transversal, mas a gente pode aproveitar os momentos que surgem em sala de aula que atravessam essa dimensão. Então, o pênis que é desenhado lá no quadro, né? Que quem nunca viu isso, né? Ou o palavrão que é colocado lá no quadro, né? Que diz respeito à sexualidade, né? Na carteira, né? Então vamos falar sobre isso, né? Ou aquilo que é feito como piada, que o professor interrompe e faz a mediação. Olha, isso não é piada, né? E essa intervenção, ela é necessária e bastante significativa, né? Por mais que a gente considere, não vai, se eu for fazer isso toda a aula, vai atrapalhar a gente, mas faz parte do processo formativo do ser humano, né? E aí, de maneira intencional, a gente pode levar outros materiais, né? Então, eu levo referências de mulheres que tiveram textos escritos, né? Eu atravesso, né, e trago uma dimensão de inverter a lógica, né, dessa história contada tão e somente pelos homens, né, através de materiais. Eu vou tensionar, vamos pensar o pessoal, né, a Ana Célia foi minha aluna da GEL, mas ela é formada em educação física, né. Na educação física, o que é tido para meninos e o que é tido para meninos, quando a gente rompe isso, já traz uma grande contribuição na discussão. Vejam, né, quando eu comecei a fazer inflexão nos dois gêneros, né, isso já provoca nos alunos uma problematização, isso instiga os alunos a pensarem sobre a inflexão. Mas por que você faz? Né? Por que você, né, eu trabalhando na pedagogia, por que você fala muitas vezes no feminino, né? Sendo que quando a gente tem lá uma maioria, na língua portuguesa, a gente tem que falar no masculino. Perceba que na linguagem, na minha expressão, todos esses elementos, eles podem contribuir para rompimento dos padrões da norma que são estabelecidos. Porque o sujeito, como eu coloquei lá, ele não é passivo nesse processo. E quando ele vê uma oportunidade, aquele que está fora da norma, de se expressar, e uma possibilidade de resistência a partir do professor, que é a figura de suposta autoridade ali, aquilo já vai ser de grande importância na vida desse sujeito, como construção de uma outra forma de enxergar esse padrão. Estou dizendo que é uma coisa simples de fazer? Não, né? Mas é necessário que a gente tenha, né, e ache recursos que sejam não só sistematizados e intencional, mas que sejam possíveis aí de serem dialogados em pequenos tensionamentos do cotidiano, seja abordando lá aquilo que foi tido como piada homofóbica, que não é piada, né? É ofensa, né? E você faz a mediação, seja com um planejamento intencional na sua sala de aula. Não sei se eu respondi. Nós temos aqui também o do Luiz Miguel, ele já colocou aqui, eu vou colocar em tela, tá? Para você. Se as identidades, né, sociais e culturais são políticas, por que a diversidade é tão ameaçadora para o meio conservador? Boa pergunta, Luiz. Porque as pessoas têm medo que a sexualidade delas seja questionada, que seja colocada em xeque, porque as pessoas não tomam a identidade primeiro, né? Como política, essa é uma prerrogativa das discussões das políticas identitárias, das teorias das políticas identitárias, né? As pessoas acham que a identidade sexual ela deve ser algo privado, né? Quando a gente vem falar que ela é pública, né? Ela é política, ela é de escolha, ela é de decisão, mas isso não é tomado assim socialmente, né? E a diversidade é tão ameaçadora que as pessoas têm medo de serem questionadas por estarem fora da norma, percebe? Então, assim, então se eu falo, né, se eu falo algo que não é esperado para uma mulher, ou se eu me visto como uma forma que não é esperado por uma mulher, eu me coloco essa expressão do meu corpo
como algo que está em xeque, né? Que as pessoas vão poder fazer o julgamento. Né? De novo, por isso que a gente tem que questionar esse processo de julgamento que a gente faz público, né? Porque se a gente não tivesse problema com isso, se a gente tomasse a identidade como algo fluido, né, que é intermitente, como a Guacira coloca muito brilhantemente no texto lá, né? Um político muda, e aqui no Brasil, de maneira assintosa, né? Ele muda de partido e isso não é questionado. Por que eu trocar de gênero isso vai ser questionado? Não cabe ao outro. É uma decisão que é minha. E é política porque é uma decisão que eu tomei, né? Identitária, né? E um momento da minha vida eu estava assim, em outro momento eu estava em outro lugar, né? Eu estava com uma classe social e eu posso ter ascendido, né? Ou decaído na minha classe. E isso não é questionado. A dimensão sexual, né, da dimensão da sexualidade humana, ela tem que ser fixa, né? Por isso que ela é ameaçadora. Quando a gente toma ela como fluida, os conservadores e a norma fica, a gente vai não vai ser mais, né? E aquilo gera um grande temor, né? Pensem vocês aí, né? Vou fazer uma pergunta bastante provocativa, né? Para as diferentes orientações sexuais que a gente tem aqui para quem está assistindo, né? Você acha que em algum outro momento essa orientação ela poderia ser outra? É sobre isso que a gente está falando, né? Pensando as teorias, poderia ser outra, mas às vezes isso é inconcebível, inclusive para a gente, né? E aí que a gente vai entrar no entendimento e na contribuição de pensar a identidade como sexual e de gênero como fragmentada, como instável, como fluida, e isso gera um pavor, porque eu vou estar fora da norma, e fora da norma eu vou ser julgada, eu vou ser apontada, eu vou ser questionado, eu vou ser virar chacota, e aí todos os dobramentos disso. Não sei se eu respondi, Luiz. Vou colocar mais um aqui, tá? Da Maria Eduarda. Olha, Tiago, se você quiser participar aí do Tiago, Maria Eduarda colocou. Não, tô deixando você, tranquilo. Tô aqui só na mediação. Eu não consigo, como homem, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então tô Olha, só fazendo a estereótipo. mediação aqui. É estereótipo, né? De que maneira a escola influencia o jeito como entendemos o que é ser homem e ser mulher? É isso, né? A escola fala pra gente que a gente e cria-se uma expectativa, né? Do que as meninas, o que as meninas têm letra bonita, e a escola continua fazendo, obrigando as meninas a desenvolverem uma letra bonita. A escola espera que a menina seja calminha, que seja discreta, que seja educada, que seja dócil, né? Que seja maternal, né? Ela cuida do amiguinho, né? E isso é uma formatação do que é ser mulher, né? E o dos homens, né? Ele é desleixado mesmo. Inclusive, pessoal, eu faço essa discussão em sala de aula, a relação entre o fracasso escolar, o que é entendido como fracasso escolar, tem um corte de gênero. Por quê? Porque dos meninos é esperado que eles vão pior, né? Que eles, porque eles são desorganizados, porque eles são bagunceiros, né? A menina ser bagunceira, fora da norma. Então, a escola faz o quê? Não, olha, você, garota, é chamada lá na direção, no colegiado, ó, na coordenação pedagógica, e aí fala assim, não, você, como menina, não pode fazer isso. É muito feio menina fazer isso, né? Fecha a perna, menina. Letra bonita, menina, Isso que né? eu falo, O letra menino... feia para ser homem é uma marca na masculinidade, né? Sim, e para as Então, mulheres não. Mas isso é construído dentro da sala de aula, né? sim. E muito, gente, muito no começo, né? Eu trabalhando na educação infantil, as crianças com 3 anos já falam assim: não, rosa, não uso rosa. O menininho fala: eu não uso rosa, porque rosa é de menina. Isso é uma construção que está dentro da escola. Porque a prof pode ir lá e falar assim: não tem cor de menino e de menino. As cores são de todas, são cores, né? As cores são para ser usadas. E aí esse menino já cresce com uma marca do que é ser homem e ser mulher. Mais uma, vamos lá? Mais Vou uma, colocar vai. aqui, tá? Da Larissa.
Professores, um grande problema de aceitação da sexualidade se dá pelos absurdos compartilhados pela mídia e fake news. Como atravessar essa barreira e alcançar quem não tem acesso a esse conhecimento? Olha, no meu entendimento, a gente pode fazer isso o tempo todo. Eu como nesse lugar que eu falei, né, de mulher branca, de privilégio, eu tensiono isso fora do espaço acadêmico e tensiono isso dentro do espaço acadêmico. E eu acho que isso deve ser feito pelas outras pessoas como uma forma de contribuir para que isso seja rompido, né? Então, quando você recebe a notícia lá do tio, do vô, né, do irmão, sei lá, que vem e fala algo que é uma fake news, né, uma inverdade, né, que está sendo espalhada, né, as mamadeiras, não posso falar, eu acho que o YouTube não deixa a gente falar palavrões, eu acho que derruba depois, viu? Depois a gente tem que ver isso. Mas vocês sabem, né? O que o famigerado kit gay, que vai fazer as pessoas serem gays, né? Você tem que refutar, né? Mas, pessoal, eu consigo entender a dificuldade disso, sobretudo se você está fora da norma, né? Então, se você está fora da norma, né? Para nós mulheres, cada vez que você vai fazer um enfrentamento público com um homem, né, num espaço público, é sempre um tensionamento fora da norma, de alguém que está fora da norma, né? E aí você pode ser invisibilizada, você pode ser silenciada, mas o nosso trabalho é esse, e de pensar na identidade como algo político. Então, eu acho que, para a Lari, né, é importante que a gente desmistifique isso em todos os espaços que a gente tem. É fácil fazer isso? É fácil lá, sei lá, o Thiago chegar na roda dos amigos, né? Acho que o Thiago tem menos esse contorno de amigos, né? Mas você tá lá na roda de amigos, homens, e que estão sendo sexistas, e estão falando absurdos sobre as mulheres, e você fala, viu, tá errado isso. Né? Ou as mulheres, né? As mulheres sendo machistas e falando, isso é coisa de mulher, porque mulher só tem que estar nesse espaço, né? Que é o espaço dela, de ser mãe, e você fala, viu, não é verdade isso, né? Eu posso escolher ser mãe ou não ser mãe, eu não nasci com essa função já pré-determinada, a escolha da minha vida, quem faz sou eu. E aí, esse questionamento no cotidiano, eu acho que deve ser feito sempre, entendendo as dificuldades disso, né? Que você se coloca muito em conflito com outras pessoas, mas dentro da sala de aula eu acho que é uma obrigação. A gente tem aí várias políticas públicas educacionais que garantem isso, né? Que a gente possa levar isso de maneira organizada, sistematizada, desde os pequenos elementos como a questão da linguagem, que não é tão pequena assim, mas que é um primeiro movimento, até as escolhas políticas que a gente faz pedagógicas dentro de sala de aula, tá? Não sei se eu respondi, Lari. Agora a gente tem uma da Sara que acho que acaba fazendo um link com o que eu discuti no encontro passado, né, sobre os corpos naturais. Vou colocar ela em tela aí para você dar uma olhada. Então, justamente porque não se tem, né, ou o apego ao corpo e ao biológico, ele é algo que é fortemente difundido, inclusive dentro da ciência, e por muito tempo, de maneira sistematizada, né, dentro da ciência. Vejam, né, a ciência tirou a homossexualidade do rol, né, de doenças, né, que antes era entendido como homossexualismo, não se fala mais há muito tempo, tá, pessoal? Mas de tempo histórico é muito recente. Era entendido como doença há bem pouco tempo, né? Então, os confrontos, né, que acontecem e esse apelo ao corpo natural nos dá uma certeza que é só fictícia, tá? É um falseamento da realidade isso. Nos dá uma certeza de que a gente não vai ser questionado, que a gente não vai não vai ser excluído porque a gente está fora da norma. Então você tem esse apego e esse investimento a esse corpo,
né? E muitas pessoas, né? Que as pessoas falam que é um termo que é um pouco equivocado também, né? De sair do armário, não sair do armário, mas só para a gente entender. Quando a pessoa publiciza isso, como é difícil, tem gente que passa uma vida, como o Rick Martin, né? Uma vida toda não querendo publicizar a sua sexualidade pelo medo do ataque, do achaque, vai virar chacota, porque ele vai estar fora, ele vai passar a ser marginalizado, né? Então é muito mais seguro, pensando esse aporte do natural que vem muito do meio científico e das produções científicas que tiveram muito um apelo a esse corpo natural e ao biologicismo. É mais fácil, né? É mais fácil você se apegar a isso, é mais fácil você entender isso dessa forma, né? E o Foucault faz um longo percurso para falar sobre a história da sexualidade, né? Ele tem 3 volumes para falar sobre a história da sexualidade, perpassando todos aí períodos muito antigos, para ajudar a gente a entender um pouco isso. Não foi sempre assim, né? E hoje a gente tem uma possibilidade de tensionamento que talvez a gente já passou por momentos que a gente já teve e outros momentos que foi muito recrudescido, que foi muito fechado, que era a ideia lá de Adão e Eva, assim, só para a gente dimensionar o tamanho dessa produção. Então é um pouco mais fácil, né? Não sei se você quer complementar, Thiago, você falou que faz um link aí com o que a gente discutiu sobre corpo no outro texto. Não, eu acho que você colocou bem, né? É isso mesmo. O apelo ao natural sempre vem, esse natural sempre tem uma relação com a padronização, com a norma, né? E por isso ele é muito forte, né? E dá uma impressão de que não tem espaço de contestação, né? Já que é natural, não é questionável, né? Está dado. Então, por isso que se reforça essa ideia da sexualidade, ainda que é um clássico, né, que os conservadores usavam bastante sobre a natureza, né, os animais e tal, que não tem uma dimensão, que é uma coisa absurda comparar a dimensão humana com os animais, mas os animais têm práticas, né? Mas nem nos animais. Então, a maioria das espécies tem práticas homossexuais, então nem nos animais, né? Então, apesar de sair do absurdo da comparação entre animal e humano, nem isso é verdadeiro, né? Então, mas expõe as fragilidades, né, desses discursos que são naturalizantes, né, e eles são muito fortes com relação à sexualidade, né, é uma marca muito pesada, assim, talvez a primeira linha de defesa é essa, né, é antinatural, é contra a natureza, não nasceu para isso, então acho que está nessa posição. Eu vou colocar agora 2 para você, que elas têm uma proximidade, tá? Porque fala sobre a educação, a escola e tal. Então eu vou colocar uma, você lê, daí eu ponho a segunda para depois você responder em bloco. Pode ser? Pode. Então tá. Então vou colocar aqui a primeira da Nayane, ó. Professores, de que jeito brincadeiras e interações físicas no pátio podem ensinar sobre gênero e sexualidade? Tá, qual que é a próxima, então? E a próxima aqui, da Emily. Como os educadores de educação infantil influenciam a construção da identidade na criança, que em certa idade passam a perceber a diferença entre menino e menina e por vezes questionam. Isso, né? Gente, é o que eu falei, né? Você pode, né, através da linguagem, você pode, através da sua ação, da sua posição como docente, trazer outros olhares para a sala de aula, né? Então, a gente pensar, se eu vou trabalhar, vou dar um exemplo específico aqui, né? Eu vou trabalhar sobre o Dia da Família, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar famílias diversas, né? Famílias homoafetivas, né? Famílias com mãe solo, famílias em que o pai é o cuidador principal, né? Eu vou trabalhar aqui os avós, eu vou trabalhar no espectro da diversidade. Se eu vou trabalhar as questões, né? Na educação infantil já é muito bom isso, gente. Quando você tem um olhar, né, e você direciona o olhar para a percepção, então vamos pensar assim, a criança ela já chega brincando, a menina brincando de casinha e o menino brincando de carrinho. Já chega porque é construção social e no espaço dela lá, ela vai ganhar o quê? Se é menino, vai ganhar carrinhos, né? E se é menina, vai ganhar bonecas. Então ela já chega na escola com essa primeiro movimento aí do brinquedo, né? O que eu posso fazer? Eu posso inverter isso.
né? Ah, então você vai brincar hoje de ser o papai, né? Talvez a gente teria pais melhores, inclusive. Eu posso brincar na escola que a gente estava atuando, né, como coordenadora de estágio, como supervisora de estágio, eles tinham lá, veja, a marcação da cor é tão forte, a escola fez o quê? A escola tinha fogãozinho, geladeira, essas coisas de casa, né? E não era pintado, era de madeira, né? Bem linda, assim, sabe? E na altura das crianças, para educação infantil, né? Em tamanho grandinho para elas brincarem lá. E os meninos brincavam, assim, loucamente. Brincavam como se não fosse uma questão que não deveria ser. Mas eu tô certa que se fosse cor-de-rosa, ia ter muitos meninos que não iam brincar. Percebe? Então, a gente tentar romper esses movimentos, né? A anterior, a Nayane, né, perguntou que jeito as brincadeiras e interações físicas no pátio podem brincar sobre gênero e sexualidade. E elas podem, através da mediação do docente, a gente pode fazer brincadeiras que subvertem a lógica da normalidade, né, do que é só esperado, né, dos meninos que jogam vôlei, dos meninos que não jogam vôlei, e só as meninas que jogam vôlei, das meninas que jogam futebol, né, ou mais do que isso, né, pensar em mediar quando tem algum tipo de abuso no sentido dos meninos quererem tocar no corpo das meninas e você fazer uma mediação interrompendo isso, né? Ou a proposição fora da lógica, gente, já quebra, já desestrutura alguma coisa ali dentro. Fala, ué, mas dava para fazer isso, mas, né? Será que eu não vou ser julgado? E se você trabalha isso de maneira bem, né? Com domínio, com uma apropriação, você vai conseguir fazer esses rompimentos, né? Você vai conseguir fazer, então você vai ter lá a criança que vai falar: não, não é só de menina, não, é de menino também, eu gosto de brincar, né? Por quê? Porque as crianças elas se apropriam, elas aprendem, né? Elas vão encontrar no resto da sociedade a norma, né? E aí eu acho muito curioso que muitas pessoas conservadoras têm um grande temor, né? O temor é só do questionamento, porque vejam, no resto do seu cotidiano é norma. Você vai na loja de brinquedo, ela é separada por gênero. Então, a primeira coisa que a vendedora te pergunta é se é menino ou se é menina, né? Porque já tem as cores lá separadas, a fila, né, de meninos e meninas. E aí, quando você subverte isso, naquele espaço escolar, que é um espaço sistematizado da ciência, né, com fundamentos, isso vai gerar pelo menos uma primeira ruptura para o questionamento. E é isso que os pais se incomodam muito, né? Os pais se incomodam de você querer questionar. Então, assim, ó, você trazer elementos que sejam inversos já seria um primeiro movimento interessante, né? De brincadeira. Ah, então se as meninas estão sempre acostumadas a brincar de bambolê, vamos fazer os meninos brincarem de bambolê? Ah, então se só as meninas gostam de dançar, vamos fazer os meninos dançarem também, né? Vamos tentar misturar, né, e subverter e, e, e fragmentar, né, e colocar ali um negocinho diferente para eles perceberem que eles vão continuar sendo eles, com a identidade deles. Eles só vão estar fazendo, dançando melhor e fazendo aquela atividade que era esperado para o outro gênero melhor. Não sei se eu respondi as meninas. Acho que você respondeu, sim. E essas interações na escola, né? A gente vê muito no cotidiano. Os intervalos, tem uma discussão sobre se deve ser mediado ou não, se é um espaço de liberdade ou não. Mas a gente vê no intervalo, o comportamento das crianças, os estereótipos, né? Então, é muito comum brincadeiras muito agressivas dos meninos, né? E que a escola naturaliza, não intervém, né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma brincadeira comum dos meninos. Fute e porrada. Chuta uma bola, quem acertar, os outros correm para bater nessa criança que levou a bolada. Então, assim, como que uma escola que se pretende educar alguma coisa pode normalizar esse tipo de brincadeira, entre aspas, né? Então, assim, a escola não tem feito nem esse pequeno papel, né, de mediação das violências mesmo, né? Então, a gente não está falando nem de transgressões, mas nem a violência a escola está
disposta muitas vezes a mediar, né? A não sei que é um caso mais grave, que aí há um tipo de separação. Mas essas do dia a dia, né? Essa afetividade masculina que está baseada na agressividade é normalizado, né? Assim como as interações entre meninos e meninas, que muitas vezes são violentas por conta dos meninos, né? Os meninos têm dificuldade de fazer isso e acabam fazendo de maneira estereotipada também, né? Com xingamentos e tal. E a escola naturaliza, né? A escola não consegue discutir, problematizar. E discutir não é brigar, né? Então tem isso também, né? Então, não faz mais isso. E tal. Não é silenciar, né? Não é silenciar, não serve, né? É problematizar, mas por quê, né? Será que não pode interagir de outra forma, né? Será que não existem outras brincadeiras, outros processos? Então a escola tem uma dificuldade com isso. Eu já fui professor de escola, então eu entendo que a rotina é difícil, a gente cansa, tem que, né? É muito aluno para atender. Mas eu sempre falo isso também para os meus alunos. Se a gente não intervém, esses conflitos vão ganhando, né? Vão aumentando a dimensão. Então, hoje eu estou cansado, não quero intervir. Amanhã o conflito vai ser pior, no mês seguinte, no ano seguinte, as coisas vão ganhando em dimensão, né? Então, vale a pena intervir, né? E o resultado, ele acontece, né? A gente tem esses resultados de melhora, de reflexão, né? Como você falou, as crianças conseguem refletir, elas conseguem parar para pensar, elas conseguem interagir, né? Que a gente também naturaliza. A criança não sabe nada, a criança só repete, né? Mas não é assim, não. Elas têm um espaço ali de reflexão. Eu vou... Deixa eu fazer só um apontamento na sua fala, né? O Thiago, Vai. quando ele trabalhou na educação infantil e séries iniciais, né? Se eu não me engano, né? Quando você trabalhou em Sarandi, né? Na escola. Educação infantil e séries E iniciais. naquele contexto, pessoal, ele era cabeludo e ele já usava brinco. E aí foi um causamento ele chegando cabeludo e com brinco na escola, né? Era tinha todo mesmo sendo homem, branco, heterossexual, Eu tinha era o toda único homem da escola, o só único homem tinha da um escola, né? professor que era eu, que é educação física, né? Exatamente. E aí foi assim, nossa, os pais achavam, meu Deus do céu, né? Era questionado, mas por que tá na escola de educação infantil, ainda cabeludo com brinco? O que vai fazer meu filho, sabe? Percebe que entra num ciclo, né? Então, uma escolha estética dele, né? Fazia os pais questionarem qual o tipo de influência que, né, vai poder ter. Depois ele foi super bem aceito, foi só mesmo no primeiro impacto, né? Isso que eu ia falar, que é engraçado, né? Como essas marcas de gênero. Depois a comunidade escolar, que são feitas pelos pais, né? Os professores, os pais, mas o maior peso é dos pais. Me conheceram e aí entenderam o papel da masculinidade como importante dentro da escola. E eu era um recém-chegado, eu fui eleito presidente do conselho escolar. Eu tive que declinar, porque foi Patriarcado, né? Nem vou falar. uma situação assim horrível, né? Porque tinha professoras lá com 20 anos de experiência na escola e aí me escolheram porque eu era homem. E o discurso era: não, agora temos um homem vai saber o que fazer, vai saber se posicionar. E claramente eu não sabia que eu era um professor novato. Eu não sabia nem o que fazer, né? Então foi uma situação muito ruim, assim, né? E eu imagino o ódio das minhas colegas vendo, né? Uma pessoa recém-chegada, com pouca experiência, e que tem um apelo da comunidade escolar, que elas estavam construindo há anos essa comunidade escolar, né? Com reuniões, com festejos, né? Trazendo a comunidade para a escola. E aí, de repente, só por ser homem, né? Mas a escola é um ambiente, né? Muito marcado pelo feminino, né? Especialmente aí séries iniciais. E quando chega um professor homem, geralmente de educação física, né, que é o mais comum, essas estruturas ficam um pouco abaladas mesmo, né? E daí eu passo a ser chamado para tudo, qualquer conflito, chama o Thiago, né? Porque ele é homem, então ele vai resolver, né? É de um bicho que aparece na escola, uma criança que machuca. Então, assim, mas a escola sobreviveu sem um homem na grande maioria da sua história, né? E elas se resolviam e davam certo, né? Enfim, né? Pelo contrário, né? Eu não tinha muito a oferecer, que eu era bastante novato e inexperiente.
Mas você lembrou bem aí dessa minha passagem. Gente, ó, agora vamos fazer mais um bloco, acho que para encerrar com 2 questões. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Que elas têm uma relação falando sobre poder, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro da Larissa e uma outra que eu pesquei lá no Class, ó. Qual o papel das relações de poder na construção social da sexualidade e como essas relações contribuem para a marginalização das identidades não padrões? Muito boa. Ó, e essa outra aqui que tem uma relação muito próxima também. Apesar do acesso muito mais rápido às informações, a religião ainda é uma das maiores influências nas questões da sexualidade, sendo muitas vezes ponto principal de angústias, frustrações e exclusão, né? Como tratar esse tema tão sensível? Assim, ó, as relações de poder, quando a gente estuda gênero em particular, né? Mas o Foucault, ele trabalha de maneira sistematizada essa dimensão das relações de poder, inclusive da sexualidade, né? Mas gênero em particular é a marcação das relações de poder, né? Então as pessoas falam assim, é a partir das relações de poder que se constituem as desigualdades, né? Então, se eu tenho que, assim, vou pegar o exemplo do Tiago para dar aquele, nessa fala dele, mostra isso, né? Então, assim, ó, eu tenho uma escola que sempre viveu sem um professor homem, uma escola muito antiga na cidade, que é marcado por professoras que já estão lá constituindo esse corpo coletivo, e que daí quando chega uma figura, né, de um homem masculina, a relação de poder ela é invertida, né? Então, o Tiago ficou lá pouco tempo, senão certamente ia ser encaminhado para ser diretor. Percebe que a voz de autoridade passa a ser de um recém-formado, dentro de uma escola que já tem uma constituição própria, já passou a vida, né, institucional funcionando bem, sem essa voz suposta de autoridade. Quando chega a norma lá, ó, faz com que a relação de poder estabelecida seja invertida. Então, antes, né, que tinha lá diretoras, coordenadoras pedagógicas, agora vamos chamar o Tiago, que o Tiago resolve, né? Mesmo sendo um recém-chegado na escola, sem conhecer tanto a instituição, sem ter tanto conhecimento ainda das famílias e tudo. De novo, sendo bastante jovem, né, que ele passou no concurso, bastante jovem, pensando como a relação de poder acaba sendo estabelecida e subvertida, né, a partir dessa figura da norma. Então, se a gente pensar na pergunta da Larissa, elas estão intrinsecamente relacionadas com a constituição tanto da sexualidade quanto de gênero, né? Por quê? Porque é a partir dessas relações de poder que se dão os processos que são desiguais, né? Se a gente pensar nas mulheres, né? Que é o que eu falei. Você, num debate público com um homem, muitas vezes você vai ser silenciada e você vai ter que se confrontar, né? Ou se afirmar, ou ser bastante enfática para conseguir se colocar nesse lugar. E aí as pessoas falam assim, é uma mulher que é masculinizada, é porque ela é muito dura, é porque ela é muito grossa. Não, gente, ela está tentando se reafirmar naquele espaço que não é permitido que ela se reafirme. Então, a relação de poder, ela está intrinsecamente relacionada, sobretudo com as produções de desigualdade. Por isso, é uma falácia a gente falar que quando a gente vai discutir os feminismos, né, os movimentos feministas, né, que a mulher quer o espaço do homem. Isso é falacioso, né? As feministas não querem o espaço do homem, as feministas elas não querem ser silenciadas, porque os homens não são silenciados, né? Elas querem ter uma relação de igualdade de poder que seja na esfera pública e na esfera privada, porque a mulher na esfera privada, inclusive, ela é vilipendiada cotidianamente dentro da família e de maneira invisibilizada, sem saber, né, que está sofrendo de violência,
né? Porque as violências são múltiplas e ela não consegue nem nomear isso, porque existe uma relação de poder que na cabeça dela naturalizada é assim mesmo. Ah, o marido que manda mesmo. Ah, é o marido que faz mesmo. Ou é o marido que não faz nada dentro de casa mesmo. Porque esse é o papel que é o esperado. A relação de poder é quem dá essa condição de compreensão daquilo que vai ser naturalizado, daquilo que não vai ser naturalizado. E aí, complementando com a religião entra fortemente, eu não sei quem que trouxe essa pergunta, né? Achei muito boa, né? Eu nem mencionei, mas a religião ela traz contornos que provocam nesse sujeito dores profundas. Por quê? Porque na religião, ou em grande parte das religiões, não é aceito, não é permitido. E aí para você conseguir conciliar isso que é também uma dimensão da vida humana, né, essa esfera religiosa, você vai ter que tomar uma decisão, né? Ou você não segue o seu desejo, a sua orientação sexual, porque as pessoas elas têm o desejo, gente, independente de ser publicizado ou não, o desejo está ali e ela já sabe disso, né? Então ela pode falar assim, ó, como a minha religião não permite, eu vou viver essa vida de mentira, porque é o que é possível, né? Eu vou fazer uma opção, por isso política, vou fazer uma opção de ser heteronormativa, porque vou estar dentro da religião, dentro daquilo que Deus espera para mim. Veja como isso gera no sujeito dor, angústia, né? Imprime na subjetividade desse sujeito relações profundas de apagamento da sua identidade sexual ou de gênero, né? Que a religião ela não tem espaço para esse diálogo, ou grande parte das religiões não tem espaço para esse diálogo. Mas eu diria assim, ó, que mais importante do que isso é pensar que se você fez essa opção, que do meu ponto de vista é uma opção de apagamento, né, da sua orientação sexual, e que acontece com muitas pessoas que seguem na religião, você tem esse direito de escolha, né? O que a gente não pode é fazer isso pelo outro. Então, assim, se você tem a oportunidade de viver dentro da sua religião, com os preceitos da sua religião, seguindo ou não a orientação sexual que a religião acha que é permitido ou não, enfim, é uma decisão sua. Ah, mas eu não acho certo. Ah, eu não acho certo andar em público, é religião. Veja, mas a pessoa não tem aquela religião. A pessoa não tem aquela escolha. A escolha dela é outra, né? E não cabe a mim falar para ela, assim como não cabe a ela falar para você da sua religião. Ó, não segue essa não, que essa aí é ruim. Ó, não faz isso não, que isso aí é ruim. Não cabe a ela. Cabe à própria pessoa. Por isso é uma dimensão política bastante importante. A religião ela contribui muito. E eu lembro no outro encontro que a Ana Célida falou de um aluno que reverteu a transição de gênero por conta da questão religiosa. Eu fico imaginando assim a dor e a angústia provocada na subjetividade desse sujeito por conta dessa escolha que tem que ser uma escolha existencial, né? Como eu vou existir, né? Conciliando ou apagando uma das dimensões da minha vida. Não sei se eu respondi. Eu queria também falar um pouco sobre isso. Você falou bastante da esfera privada, né? Que acho que você foi bem assertivo, assim. Mas a gente tem visto nos últimos anos que era uma coisa que não existia no nosso tempo de formação, né? Nós somos mais velhos que a maioria dos estudantes aqui que nos acompanham, que essa intervenção da esfera religiosa nas outras esferas, na esfera política, na esfera da convivência pública e na esfera educacional. Então, pensar em escola e universidade. Que era um tema que a gente não precisava lidar no nosso tempo de formação, né? Assim, não tinha uma intervenção religiosa direta sobre o que a escola falava, ou mesmo que a universidade falava, como a gente tem hoje, né? Então, no nosso caso, né, no meu caso aqui da educação física, a gente tem muitos relatos de intervenções religiosas que tem a ver com conteúdos de gênero, né, generificados. Então, assim, meu filho não vai fazer aula de dança, a minha filha não vai fazer aula de luta, esse conteúdo não é permitido, porque a minha religião não permite, isso não faz parte do universo da mulher.
mas que, no fundo, são controles da sexualidade, né? Não só do gênero. Então, tem uma preocupação muito grande desses pais que, por questões religiosas, né? As justificativas são religiosas, intervêm na escola. E a escola tem dificuldade de se defender dessas intervenções, né? Porque tem medo de polêmicas, tem medo de processos, tem medo de avanços, né, dessa comunidade escolar sobre a escola, e tende a aceitar esse tipo de intervenções. Então, se a gente tem, né, hoje, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que determina lá conteúdos obrigatórios, a gente está falando de opções, né? São conteúdos obrigatórios que o professor deve seguir, a gente tensiona, será que é bom, será que é ruim, né? Vamos também questionar a BNCC, mas nesse campo não tem divisão de gênero de conteúdo, né? Então a gente tem que trabalhar com todos os estudantes, mas tem essas pressões religiosas, né? Sobre essa determinação de gênero, que no fundo quer controlar a sexualidade, né? A gente sabe que é bem isso. Então, como lidar com essas intervenções, né? Os professores, em geral, têm tido muito medo, né? Tem tido medo mesmo dessa politização da educação a partir de uma via religiosa, né? Então, esse fenômeno mais recente, que é bastante perigoso, né? Que não tem a ver com religião, não tem a ver com professar fé, não tem a ver com liberdade religiosa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a intervenção de uma esfera privada, como você falou bem, que é a religião, na esfera pública, né? Então, fazer esse controle aí a partir desse único viés, né? Que é o viés religioso. Então, a gente tem enfrentado, sim, dificuldades com relação a isso, né? Discussões mais abertas e amplas e tal. Mas na esfera privada, daí é o que você falou, né? Daí é o sofrimento, o rompimento, a falta de aceitação, né? E a gente não pode generalizar, tem diversas formas de religião aí, algumas têm mais aceitação, outras não, né? Isso é um debate que eu faço também com os alunos, sobretudo no quarto ano, né? Então, tem outras experiências religiosas que não têm necessariamente essa marca de perseguição de sexualidades, né, de gênero. Mas eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, tem que parar de fugir dele, sabe? Eu acho que, claro que com calma, né, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de medo ou de dificuldade, mas a gente tem que enfrentar, sim, esse debate, né, de como isso se dá, né? Qual o espaço de cada um, até que ponto se pode debater ou não. Acho que é uma questão importante para a gente pensar e pensar em coletivo, né? Acho que a gente constrói isso junto. Gente, mais alguma... Você quer colocar mais alguma coisa? Não, é só para fazer o encerramento, eu só queria falar da atividade, mas você quer fechar aí, depois eu falo. Não, você pode falar da atividade e você fecha, não tem problema não. Então Acho que a tá. gente já Pessoal, então eu queria falou agradecer aqui. agradecer aí as participações. Lembrando, né, que é muito importante a presença de vocês aqui, né? Então, se eventualmente faltou, assiste lá, coloca as perguntas lá no Class, tá? Que faz parte aí das atividades do projeto, né? Mas lembre-se, né, no nosso cronograma, o nosso próximo encontro vai ser uma atividade que vocês que vão fazer, né? Então, a gente vai estruturar e vai passar pelo Class o que vai precisar ser feito, mas assim, passando de uma maneira mais rápida, para quem não está presente, depois vai ficar filmado lá e a gente vai poder disponibilizar. A gente vai pedir para vocês fazerem. Não vou nem chamar de entrevista, tá? Porque vai ser curtinho, né? A gente vai estipular 2 questões, que é para vocês fazerem com. Cada pessoa vai fazer com duas pessoas, né? Relacionadas ao texto, né? Então, ao texto que o Thiago trabalhou e ao texto que eu trabalhei. E aí vocês vão apresentar isso em slide e aí a gente vai fazer no Meet, né? Porque daí a gente tem um controle melhor para ficar trocando aí os estudantes e tal. A gente vai fazer via Meet, tá? Mas a gente vai mandar tanto estruturado as perguntas para que vocês façam, quanto a apresentação, o modelo de apresentação. E aí vocês vão ficar encarregados de apresentar e a gente vai estabelecer uma relação e um diálogo com os textos e os fundamentos que a gente trabalhou nesses 2 encontros, tá?
Lembrando que a participação, assistir, fazer as atividades, as problematizações fazem parte da participação de vocês no projeto, tá? Porque o projeto não é só aí ter essa participação passiva, né? A gente precisa de atividade de vocês depois, inclusive, para a gente preencher os relatórios. Mas eu vou especificar melhor. A gente vai mandar em documento via Class para que fique claro, tá? Para quem ainda não está no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, né? E se ficar com dúvidas, pode mandar lá via WhatsApp ou por e-mail, tá? Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda para mim o e-mail com o seu telefone que eu adiciono lá no grupo, tá? Que fica também fácil de fazer a comunicação, ou se ficar com dúvidas e tudo mais. A gente vai postar, então, essa atividade que vai ser vocês quem vai fazer. Vocês vão ouvir as pessoas sobre essas temáticas que a gente está discutindo, para depois a gente fazer uma relação com os textos a partir do relato aí dos públicos que a gente selecionou, tá? Vai ser uma coisa bem simples, tá? Só para não ficar ninguém assustado. E vai ser uma coisa simples, mas eu acho que vai trazer uma contribuição aí legal para o nosso projeto. Acho que é isso, tá? Queria agradecer aí todo mundo que ficou e falar que a gente tem um encontro daqui a 15 dias. Gente, abraço, até a próxima. A gente espera vocês. E você encerra aí, né? Encerro. Tchau, tchau, pessoal.